Olá, meus amigos. Eu hoje queria fazer um vídeo extra para conversar com você sobre um assunto que algumas pessoas já me pediram tanto. Falaram, Vânia, faz um vídeo sobre a tua missão. E eu decidi fazer hoje, conversar contigo. E para minha, eu não diria para minha surpresa, mas eu fui pegar algumas fotos que eu queria te mostrar aqui. E bateu uma nostalgia muito grande. Eu tenho asco, eu tenho nojo, eu condeno veementemente as mentiras que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias te conta. Eu condeno e me considero uma inimiga da corporação e da liderança maior, que engana, mente, manipula, tira proveito. Mas a minha vida na igreja enquanto membro, ela não foi sempre ruim. Ela se tornou muito pesada e inviável para mim nos últimos anos que eu frequentei. Já te contei isso aqui. Mas até um determinado momento foi bom. Foi divertido. E a missão para mim foi um período que eu guardo no meu coração com muito carinho. Quando eu penso na minha missão, eu penso nas pessoas que eu conheci. Eu penso em sentimentos que eu tive lá, que eu nunca mais tive. A missão de tempo integral é uma experiência muito individual. Tem jovens que vão para a missão e odeiam do início ao fim. Tem outros que, tanto faz. Eu posso dizer para você que eu amei a minha missão de tempo integral no Rio de Janeiro. Que foi de janeiro, eu entrei no CTM em janeiro de 1993 e terminei a missão em agosto de 1994. Então, assim, eu amei e fui amada de uma forma que foi muito única, muito peculiar. Por isso que eu sempre te peço aqui que trate bem os missionários, esses jovens que, como eu, na sua ingenuidade, na sua boa fé, largam tudo. Largam tudo e dedicam esse tempo da vida deles única e exclusivamente a serviço de uma corporação. Mas eles acreditam que estão servindo a Deus. Eles acreditam ser verdadeiros representantes de Jesus Cristo, porque é isso que você aprende no CTM. Pelo menos na minha época era assim, a gente aprendia a dizer que nós éramos representantes de Jesus Cristo. É muita pretensão, né? Mas a gente falava com a crença de que era verdade. Então eu posso falar e continuar falando toda a verdade sobre a igreja, que infelizmente é uma verdade suja, é uma verdade triste, cruel, desde a fundação dela até os dias de hoje. Porque de maneiras diferentes, com o decorrer dos anos, eles se aproveitam das pessoas de formas diferentes, mas sempre se aproveitam delas e mentem, né? Como o fundador, ele começou mentindo já, sobre tudo que a gente tem conversado aqui. Então, assim, eu vou dividir contigo aqui alguns momentos, só para te dar uma ideia, né, de como foi. E você vai sentir em mim algo que talvez você não tenha sentido até agora quando eu falo sobre mormonismo. Mas nesse caso hoje, eu não estou falando exatamente sobre o mormonismo, não, viu? Eu vou estar compartilhando contigo um momento muito especial da minha vida. Eu não vou dizer para você que foi os melhores 18 meses da minha vida, porque não é verdade, mas foram muito bons, foram bacanas e a saudade é grande. A saudade existe. Então aqui foi minha primeira área em Jacarepaguá. Será que dá pra você ver direito? Porque aí tem meu reflexo ali, né? Ah, tá, olha.
a nossa casinha em Jacarepaguá. Nessa casa a gente tinha geladeira, mas não tinha fogão. Foi minha primeira área, então eu queria trabalhar muito, eu decorei as palestras, eu estava muito animada. Nessa área eu conheci uma pessoa que se tornou a minha melhor amiga, uma amiga irmã, de quem eu sinto muita falta. Aqui ela e eu. Eu e a plaquetinha lá. Essa minha querida amiga aqui, eu tô te mostrando como uma homenagem a ela. Ela é a única pessoa que eu vou te mostrar, porque eu não pedi autorização pra ninguém, né, pra mostrar foto. Mas a Mônica, minha amiga querida, ela já se foi. Ela se foi muito jovem. Ela tinha acho que 41 anos, eu acho. E ela era uma pessoa incrível, que eu amo muito até hoje. Muito, muito. E sempre vou amar muito. E senti muita, muita falta. Me desculpa, viu? Desde que a gente se conheceu, nós nos tornamos melhores amigas. E ela me fazia rir, ela me irritava. Eu também fazia ela rir. Eu irritava ela, a gente brigava, a gente dava risada juntas. Era uma loucura, era assim, uma amizade que eu nunca tive, né? Não querendo desfazer das minhas outras amigas, mas a Mônica foi como uma irmã. E a gente nunca se desligou, a gente continuou em contato. E ela fazia divisões, né? De Jacarepaguá, eu fui transferida para Petrópolis. Deixa eu só te mostrar essa foto aqui. Eu acho que eu acho que essa foto aqui é em Botafogo, porque o escritório da missão ficava em Botafogo, né? Então, essa foto deve ter sido um dia que a gente teve que ir até o escritório. Não sei se dá pra você ver direito, não. Mas tá aí, essa sou eu. Bem magrinha, novinha, toda fofinha, né? E então, quando a gente ia a Botafogo, né, pra alguma coisa na casa da missão, então eu devo ter tirado essa foto lá. Mas, enfim, a primeira área foi Jacarepaguá. Fiquei 7 meses lá. Tive, deixa eu ver, 2 ou 3 companheiras. Tive 3 companheiras lá. A primeira foi uma baianinha arretada, que tá até hoje na igreja, né? Tá criando as filhas na igreja, casando no templo e tudo. E as filhas acho que foram pra missão, se não me engano. Mas enfim, uma querida. A minha segunda companheira foi uma americana, que tinha muita dificuldade com a língua portuguesa. Eu já conseguia falar inglês um pouquinho naquela época, então tentei ajudar e ela teve muita dificuldade. Enfim, eu fui a primeira companheira dela. Mas ela era muito, muito divertida. E a gente dava muita risada juntas. Minha terceira companheira foi uma gaúcha. Querida, querida, dava risada de tudo. Ela ria de tudo. Aí eu gostava da risada dela, então aí que eu fazia palhaçada, porque eu queria escutar a risada dela e ver o sorriso dela, que era lindo, né? Ela era muito querida. Antes de continuar, a Mônica, né, aquela minha amiga irmã, ela, como eu te falei, ela continuou fazendo divisões comigo nas áreas que eu fui. Ela sempre ia e me visitava, às vezes ia só para visitar, às vezes para trabalhar comigo e com a minha companheira, ou fazer divisão, né? Eu ia com ela para algumas palestras e a minha companheira ia com outra moça. Mas depois ela foi me visitar em Florianópolis. Ela foi, acho que 2 vezes, se eu não me engano. Foi 2 vezes me visitar em Floripa. E ela estava planejando vir passar um tempo aqui comigo. Ela disse que ia passar uns 3 meses aqui comigo, mas não deu, porque ela acabou vindo a falecer assim, meio que de repente. Eu não vou contar os detalhes porque a história dela não é a minha, mas enfim. Então, de Jacarepaguá, eu fui para Petrópolis.
E aqui estou eu lá. Aqui é porque a gente fazia exposições, sabe? A gente colocava fotos lá, algumas representando um tripé representando a Bíblia, histórias da Bíblia, e outro tripé representando histórias do livro de Mórmon. Então as pessoas paravam para olhar as fotos, aí a gente abordava, sabe? As pessoas e a gente explicava. Meu Deus. A gente explicava que as histórias do livro de Mórmon também, do livro de Mórmon, eram histórias tão reais quanto as histórias da Bíblia. Não é muito difícil de você entender a minha revolta quando eu descobri que era tudo mentira. Eu dediquei a minha vida a uma mentira por muitos anos e dói muito, né? Descobri que era tudo mentira. Essa foto aqui a gente tirou em Petrópolis no Hump Day. Hump Day é o dia que marca a metade da tua missão. Então você já trabalhou ali 9 meses, então agora só faltam mais 9. Todas nós nos maquiamos e fizemos umas palhaçadas, tiramos muitas fotos, mas eu não vou mostrar as fotos delas porque eu não, né? Mas aqui sou eu. Ai, meu Deus, olha que loucura. Que mico, né? Fizeram um negócio lá no meu cabelo e a gente se pintou e passou, sei lá se era farinha, uma coisa branca no rosto. Foi uma coisa assim tão... Assim, porque quando você tá na missão, você não pode namorar, você não tem família perto, você não tem amigos que você pode visitar sempre, ou ligar e conversar e sair para se divertir. Você tá tão focado naquilo que então quando você tem uma chance, né, no P-Day, que é o dia de preparação, ou numa ocasião como essa, dia de Hump Day, né? Quando você pode se divertir, então você se diverte da forma mais puritana possível e, enfim, mas você se diverte, né? É como uma válvula de escape. Passei 3 meses em Petrópolis, conheci a casa de Santos Dumont lá, né? Linda. E de Petrópolis, então, eu fui para Itaguaí, na Baixada. Itaguaí era uma região, eu não sei como é que tá agora, né? Com certeza tá muito diferente, mas na época que eu trabalhei em Itaguaí era assim. Olha só, era bem rural, tá vendo? Um monte de vacas lá e eu ali olhando. E era assim, sabe? Eram ruas de chão batido. E de vez em quando a gente não podia entrar numa rua porque tinha um bando de ganso, sabe? Perambulando pela rua e eles vinham atrás e te bicavam, né? Então as pessoas falavam, não vai naquela rua ali porque tem ganso, né? Ai, meu Deus, então a gente não podia ir. Era muito engraçado, mas foi uma época muito divertida. Aqui também foi em Itaguaí. Cavalo ali, tá vendo? Ai, meu pai, muito legal. Era muito divertido, sabe? As pessoas de Itaguaí, como carioca em geral, eu experimentei, assim, eu conheci os cariocas como um povo extremamente receptivo, despido de preconceito, de discriminação, um povo muito bom que nos tratava muito bem. Qual fosse a origem da gente, das missionárias, eu e minhas companheiras, gaúcha, né, como eu, ou baiana, ou alagoana, americana, negras, quaisquer que fosse a origem das minhas companheiras, a gente era sempre bem recebida, sabe? Eu nunca senti preconceito, nunca senti nada assim. Então foi um período muito bom. Eu era uma missionária bem dedicada. Então eu acordava no horário que tinha que acordar, a gente tinha a Bíblia Branca, que são as regras dos missionários, e meu primeiro presidente, ele tinha também a Bíblia Branca 2, ou seja, eram regras adicionais à Bíblia Branca, né, dos missionários. Então a gente tinha muitas regras, você não podia tomar Coca-Cola, por exemplo. A gente, né, as sisters tinham que sair de casa às 9 da manhã, se eu não me engano, e a gente tinha que estar em casa no máximo 9 da noite. Tá vendo? 12 horas por dia, como eu te falo, das 60 horas por semana. E os elders parece que saíam de casa às 10 da manhã e voltavam para casa às 10 da noite. Então, assim, eu só fui júnior com a minha primeira companheira,
E aí já passei a sênior, porque eu já tinha decorado as palestras. Você tinha que decorar as palestras, palavra por palavra. Eu não lembro quantas eram, não lembro se eram 6 ou 7. Se você fez missão aí no Rio de Janeiro, em 90, na década de 90, conta pra gente quantas palestras eram, porque eu não me lembro agora. Mas você tinha que decorar palavra por palavra enfim. Então eu decorei tudo. E aí eu passei a sênior já com a minha segunda companheira, que era aquela americana. Aí sim, quando eu passei a sênior, agora era eu que controlava o número de palestras, não, eu controlava os compromissos que a gente tinha no dia, palestras, contatos, bater porta, visitar inativo, enfim. Então, eu trabalhava de sol a sol, eu nunca cozinhei na missão, nenhuma vez. Porque eu não queria perder tempo, eu não queria. E no dia de preparação, que era o PIDA, tinha que limpar a casa, lavar roupa na mão. Nunca tive máquina na missão, tinha que lavar roupa na mão, pelo menos que eu me lembre. E, né, fazer compras às vezes, ou ir ao banco, enfim. Então, eu não cozinhava. Mas também não tinha como. Na minha primeira área, como eu te falei, a gente tinha geladeira, mas não tinha fogão. Em Petrópolis tinha fogão, mas não tinha geladeira. De Petrópolis eu fui para Itaguaí. A gente não tinha nada, nem geladeira, nem fogão. Não tinha nada. Não tinha nada. Não sei nem como é que a gente se virou, mas não tinha nada. E a gente dormia no chão, né? Num colchãozinho lá, bem fininho. Um calor do caramba, terra, né? Poeira. E a gente caminhando literalmente de sol a sol. Depois de Itaguaí, eu fui transferida para, eu acho que foi Vila Valqueire, perto de Madureira. Na Vila Valqueire, eu não lembro se a gente tinha geladeira ou fogão, mas eu lembro que a gente tinha só colchonetes bem fininhos assim, eu não lembro, mas eu acho que não tinha nem geladeira nem fogão também. E da Vila Valqueire, eu fui transferida, então, para terminar a minha missão em Juiz de Fora, Minas Gerais, porque foi bem na época em que Juiz de Fora passou a ser... Uma parte de Minas Gerais passou a ser parte da missão Rio de Janeiro, que era a minha missão. Então, eu fui para lá e terminei minha missão lá, faltando acho que 1 mês e meio para eu terminar. Eu fui transferida para lá, fiquei até chateada, pensei, poxa, tô acabando a missão, vou ser transferida de novo, mas no fim cheguei em Juiz de Fora, meu Deus, que povo aqueles mineirinhos, ai meu Deus, nossa, mas muito queridos, assim, fizeram uma despedida para mim maravilhosa, assim, veio muita gente, escreveram no cartaz, cartões, assim, um povo muito, muito, muito caloroso também, os mineiros, viu? Nossa, as lembranças são muito boas. E naquela casa, não lembro o que tinha, mas eu lembro que tinha geladeira, viu? Não lembro se tinha fogão. Mas enfim, e tinha cama, tinha cama, né? O colchão tinha um buraco assim, né? Mas era colchão, pelo menos era uma cama, não era só um colchonete no chão. Eu falo isso pra você rindo, porque assim, nada daquelas coisas me tiravam a minha garra, a minha determinação e meu foco de fazer meu trabalho. E eu me divertia, e eu pegava um limão e fazia uma limonada todo o tempo. Era muito difícil eu reclamar, ou de verdade, né? Claro que eu me aborrecia com companheiros, isso é normal, né? Me aborreci uma vez com o presidente de estaca lá, a gente quase que se pegou. Que se pegou não, mas a gente discutiu em Petrópolis isso. Mas no dia a dia eu tava sempre trabalhando com prazer, com amor, né? E aqui foi meu último dia, né? Minha despedida. A Mônica foi comigo nesse passeio. A gente foi no Pão de Açúcar. Tá vendo ali? Tô tentando tirar o reflexo aqui do telefone. Não sei como é que eu faço. Ali, tá vendo? Ali foi meu último dia. A gente foi no Pão de Açúcar e eu consegui ir a Jacarepaguá para me despedir de algumas pessoas queridas. E foi um período assim muito, muito interessante. Experiências, sempre que acontecia algo interessante, eu sempre atribuía a um pequeno milagre.
Como uma vez na Vila Valqueire, que nós morávamos, éramos 3 duplas de sisters, né? E a gente morava numa casa em cima de uma outra casa ali, a família que alugava a casa pra gente morava embaixo, a gente morava em cima. Tinha entrada independente, tudo. Só que o telhado era uma telha fininha, sabe? E uma vez a gente tava lá e as sisters me acordaram assim no meio da noite, de madrugada, apavoradas, falando assim: "Você tem alguém em cima do telhado", e a gente podia escutar alguém caminhando no telhado. E eu lembro que elas estavam tudo apavoradas sem saber o que fazer. Eu falei: "Vamos fazer uma oração, né?" Aí a gente se ajoelhou, eu fiz oração tremendo inteiro, o corpo inteiro tremendo, fiz oração. E o cara ficou lá a noite inteira. Eu peguei um martelo, eu falei: "A gente vai pegar um martelo", porque era isso que a gente... E uma vassoura, a gente pegou o que tinha na casa. Eu lembro que eu tinha um martelo e elas pegaram outras coisas. Eu falei: porque assim, se ele pulasse naquela telha, quebraria e ele, pum, entraria ali sem problema. Eu falei mas aí eu falei: "Nós somos 6 aqui, eu acho que ele é só um. Então, se ele cair aqui, a gente vai direto nas coisas dele ali, pum." Não tinha telefone para ligar para ninguém. E eu lembro que quando a gente fez a oração, depois da oração eu senti uma calma, sabe? Eu tinha uma fé muito grande naquele Deus a quem eu servia, a quem eu achava que servia, né? Então eu falei para elas: "Pode ficar tranquila, ele não vai entrar aqui, nada de mal vai acontecer." E no fim deu tudo certo. Aquilo para mim foi um milagre. Eu considerei uma proteção especial do Espírito para as missionárias, tá? Foi assim que eu considerei na época. Teve uma vez em Campo Lindo, a gente tava batendo palma em frente a uma casa e um cachorro veio correndo, latindo na gente, e ele veio assim e pegou na minha perna. Eu senti os dentes dele na minha perna, mas ele não mordeu, sabe? Ele só tocou assim e ele saiu. E eu olhei e falei: "Nossa, né? Proteção, né?" Eu considerei aquilo também uma proteção do Espírito Santo, ou de Deus, enfim, tudo mais. Pode até ser, se você acredita no Deus do cristianismo, talvez o Deus do cristianismo, né, reconhecesse o que a gente estava fazendo, pensando: "Bom, estão sendo enganados, mas deixa eu proteger essas coitadas aqui, né?" Que não é justo. Mas não é bem assim, porque muitos missionários sofrem acidentes e acontecem coisas tristes na missão. Então, como esse missionário que foi atropelado no carnaval, pouco antes de eu chegar na missão, acho que no ano anterior, esse missionário estava andando na calçada com um companheiro, mas era carnaval, e um cara bêbado, né, com o carro, veio, atropelou ele ficou, se eu não me engano, paraplégico, né? Então, essa proteção que eles te prometem não existe. Então, assim, claro que eu eu era uma jovem que já tinha tido nos meus namorados e tudo, né? E eu conheci alguém na minha primeira área, eu quero te contar isso. Na minha primeira área eu conheci alguém e a gente se apaixonou um pelo outro. E foi algo muito real, foi recíproco, normal, né? Havia um discurso idiota lá que eles entregavam para os missionários, que o título era o seguinte: "Tranque seu coração." E ele falava para você não se apaixonar na missão, não flertar, um monte de coisa absurda. Você tem que ser um androide na missão, né? Eu lembro que quando eu li aquele discurso, eu pensei: tô nem aí, eu tô sentindo o que eu tô sentindo, não vou fazer nada, não vou beijar, não vou tocar, não vou namorar, mas eu gosto e esse sentimento é meu, e acabou. Pelo menos esse eu tive, né? E ele também, de certa forma. Mas o que acontece é o seguinte: nós tínhamos muito em comum e a gente passou vários meses, acho que 5 meses, se eu não me engano, ou 4, trabalhando juntos em Jacarepaguá, trabalhando juntos, que eu digo, trabalhando na mesma área. E nós tínhamos muito em comum e a gente conversava muito, e ele era muito engraçado e a gente ria muito, e enfim. Eu xingava ele brigava comigo? Não lembro, né? Mas era uma coisa assim, sabe, tão purinha, tão jovial, tão gostosa. E algumas vezes a gente se via, né, em conferência, quando tinha conferência de todos os missionários, a gente se via algumas vezes e tudo, e a gente chegou a conversar, tava tudo combinado pra gente se encontrar depois da missão,
E a gente chegou a falar em casamento, então assim, tava tudo engatilhado já para quando a gente terminasse a missão, a gente se encontrar. Acontece que ele terminou a missão antes de mim, né? E eu, quando terminei em agosto, eu fui para casa e pensei, bom, agora a gente vai se encontrar. Eu fui cheia de expectativa, né? Ai, caí do cavalo, querido, caí do cavalo valendo, sabe? E uma das coisas que a gente nem se viu, nunca mais se viu, bom, nunca mais não, a gente se viu depois quando ele já estava casado, eu também, enfim. Mas a gente se viu só assim mesmo, né? A família dele e a minha, enfim, na igreja só, em Floripa, depois de muitos anos. 1 ou 2 vezes, se eu não me engano. Não, acho que uma só. Foi só uma vez. Mas enfim, a gente se falou por telefone quando eu voltei da missão e ele falou que conversou, né, lá com o bispo para ver o que ele deveria fazer. E tinha uma moça lá e tudo, e o bispo falou, mas melhor ficar com essa moça, porque você conheceu porque essa missionária você conheceu no campo, o que as pessoas vão pensar? E ele mesmo, na missão, às vezes a gente conversava sobre o futuro, né, que a gente queria ter juntos, e ele falava sobre isso, ele falava, nossa, mas se eu for presidente de missão um dia, como é que a gente vai explicar isso? Que eu te conheci na missão, que a gente se conheceu na missão e casou depois. Entende como a igreja decide a tua vida? A igreja toma as decisões antes de você, ela não te dá o direito de decidir. Você até pode casar com alguém que conheceu na missão, mas que você sempre vai ouvir piadinhas sobre isso, vai. E mesmo que as pessoas não te falem, elas vão olhar assim atravessadas e fubecou. Porque se conheceram na missão e casaram depois. Então, existe um preconceito contra isso. Então, a gente não teve nem chance. O que as pessoas iam pensar, né? Então, deixa pra lá. Mas eu queria só te contar isso tudo, então, viu? Esse capítulo da minha vida que eu me lembro com muito carinho, com muito amor, porque, como eu te falei, eu amei muito e fui muito amada durante a minha missão por amigos, por pesquisadores, membros, outros missionários, esse missionário em especial que me amava tanto quanto eu o amava e eu sabia disso. E foi um sentimento saber que tinha ele na missão e que ele esperaria por mim quando eu voltasse, me fazer sentir segura, me fazer sentir especial. Então... então foi um tempo bom, viu? Cada pessoa tem direito à sua experiência. Então, assim, depois que eu terminei a missão, eu voltei para casa com a expectativa de receber as bênçãos da missão. Aí que a coisa começou a aparecer, a realidade começou a aparecer para mim, porque a gente pagava o dízimo, eu casei com um ex-missionário, tudo bem? A gente pagava o dízimo, não era abençoado monetariamente de maneira alguma, sempre com dificuldades seríssimas financeiras. Sempre guardei a palavra de sabedoria, mas aí foi diagnosticada com uma doença crônica no sangue, que é geralmente atribuída a fumantes. Eu nunca fumei na minha vida, lá estava eu com aquela doença crônica que eu tenho até hoje. Aí foi onde eu comecei a questionar. Aí pronto, aí acabei me divorciando. Opa, então assim, aquelas bênçãos da missão, elas não chegaram. E aí... Depois que eu vim para cá, eu comecei então a descobrir a verdade sobre tudo isso, sobre a igreja, e aí eu descobri que que o Monson, nem o Nelson, nem o Oaks, nem o Iron, ninguém tinha feito missão de tempo integral. Eu falei, o quê? Como assim? Então é complicado, porque você se dedica, você acredita, e quando você faz uma missão, eu não sei você que serviu, mas para mim, eu acreditava em tudo aquilo, eu acreditava ser membro da única igreja verdadeira, eu acreditava estar levando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo às pessoas, eu acreditava naquele monte de mentiras. Então descobri, ver o mágico atrás da cortina, né, como o filme Mágico de Oz, e descobri que eu fui enganada e tiraram vantagem de mim, doeu demais, eu me senti traída. E
e me sinto na obrigação moral de continuar falando para você do que se trata a igreja, porque caso você queira se filiar, você sabe exatamente com quem, com que tipo de instituição você está lidando, né? E para abrir os olhos de outras pessoas que querem ver a realidade como ela realmente é e não como elas gostariam que fosse, né? É isso aí, meus queridos. Te contei a minha história. Espero ter matado a curiosidade daqueles que queriam saber. Se tiver mais alguma coisa que você queira saber da minha missão que eu não te falei, me pergunta. De repente eu respondo num outro vídeo. Tá bom, meus queridos? É isso aí. Ah, tá. Eu era Sister Scott, viu? É o sobrenome do meu pai. Tive 2 presidentes. Um nos primeiros 6 meses e depois ele acabou então a missão e chegou um outro presidente. Acho que é isso. Acho que eu te falei as coisas mais importantes. Não tive nenhuma experiência assim espiritual maravilhosa, incrível, lá. Não, nada disso. Mas eu fui feliz naquele período. Eu não posso, nunca vou negar isso, porque é verdade, viu? E aquelas pessoas que eu amei e amo até hoje ocupam um lugar especial no meu coração, que independente de qualquer coisa, elas sempre vão morar aqui dentro, né? É isso aí, meus queridos. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.